Você imagina uma pessoa que tem disposição de rodar o Brasil inteiro só para entender como pensa o empreendedor? Pois é, essa pessoa se chama Jean Oliveira e vai estar conosco aqui no Café Corporativo de hoje. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. Em mais uma oportunidade de estar aqui no Café Corporativo com você aí de casa, com essa equipe maravilhosa aí, com a Aparecido, com o Jaime Donizete e com a Gabriela Miller, nós estamos aqui no Canal 25 para trazer, no dia de hoje, a história do Jean. O Jean que veio de Natal para falar conosco, Isso. Jean. É bom o Natal? Opa, adoro. Um lugar bonito, hein? Adoro. O Brasil inteiro é bonito, o Brasil inteiro é agradável e a gente vai seguindo por aí, vai conhecendo cada cidade maravilhosa. Ah, mas aquele Morro do Careca, aquela praia como que é a praia do... Praia dos Artistas. Dos artistas, isso, né? Morro do Careca. As dunas. As dunas de Genipabu. Coisa linda, né? Mas sabe que eu quase não conheço as coisas de Natal quando as pessoas me perguntam você já foi em tal passeio? Eu não fui, cara. A gente que acaba morando, a gente que mora na cidade... Quer passear para cá? Vem para outros cantos e também pela minha profissão de estar sempre em trânsito, estar sempre viajando, chego em casa eu quero descansar. Ah, não. Se eu morasse lá, eu estaria lá em Extremosa, acho que todos os dias, viu? Bom, o Jean Oliveira, ele tem 20 anos de experiência em área comercial, há 10 anos ele empreende na área de vendas e treinamento. A família do Jean é uma família de empreendedores calçadistas, tanto na indústria, nas lojas, no comércio e na representação. E de tanto viajar, o Jean foi identificando técnicas de vendas e aí ele resolveu partir para uma aventura, né, Jean? É dessa aventura que a gente vai falar hoje. Agora, eu gostaria de te perguntar, o empreendedor brasileiro, Jean, é um empreendedor talentoso? O que acontece, Aguinaldo? Quando a gente fala em empreendedor talentoso, ele está muito ligado a empreendedor criativo. Quando alguém cria alguma coisa nova, identifica-se esse talento. Só que essa criatividade, ela vem da informação. A gente passa a ser criativo à medida que a gente tem mais conteúdo, né? À medida que a gente vê mais coisas, que a gente põe em prática mais coisas. E isso ainda falta um pouco ao empreendedor brasileiro. Estou falando a nível Brasil. Tá? Falta a técnica, o entendimento do empreendedorismo. Falta estudar mais a questão empreendedorismo, né? Porque nós não temos essa disciplina no currículo escolar. E poucas vezes somos estimulados a isso. Não, na realidade a gente é estimulado a ter emprego, né? Exatamente. Pouquíssimas vezes, e até no berço familiar a gente se evitam que a gente busque esse caminho empreendedor, devido a tantos altos e baixos que o mercado nos impõe, né? Então, falta a criatividade no sentido da busca da informação. O Brasil ainda está mudando o cenário de começar a empreender por oportunidade e não por necessidade. Hoje o brasileiro empreende porque ele não tem emprego no modelo tradicional, aí ele vai empreender. Vamos dizer que ele tem a criatividade de criar um negócio, mas ele não tem a habilidade de tornar aquele negócio bom. Isso. De tornar perene, de tornar relevante para o consumidor dele. Ele tem que fazer alguma coisa que seja interessante. Não é para ser somente mais um do mesmo. Sim. Senão a coisa não funciona, senão você vai brigar por centavos e sempre que existe desconto, que isso fere toda a margem do negócio, todo mundo perde. O consumidor, porque inevitavelmente o produto vai diminuir em qualidade, o empreendedor, porque ele vai perder margem do negócio dele, enfim, todos perdem. Tá, agora, o que fazer então? O brasileiro, então, ele precisa estudar mais. O Sebrae geralmente oferece esse tipo de valor, esse tipo de estrutura para o empreendedor, né? Principalmente para o pequeno e médio empreendedor. Isso não é suficiente? Sim, o Sebrae é um grande parceiro dos micro e pequenos empreendedores. Eu sou consultor credenciado ao Sebrae, com base no Rio Grande do Norte, mas também realizando trabalhos em outros estados do Brasil. E uma coisa que se identifica é que muitos empresários, muitos empreendedores, eles vão em busca do Sebrae ou de alguma outra instituição, vão em busca de socorro quando a corda está no pescoço.
Entendi. Quando o negócio já complicou. Quando o faturamento começa a cair, eu tenho que ir atrás de alguém que me ajude, mas só que tem momentos em que não existe muito mais ajuda. A ideia é a gente aprender a começar o negócio certo, né? Mas o Sebrae também faz esse trabalho, sim, de prospecção, de início de negócio e de dispor a sua ajuda para esses empreendedores. E aqueles que vêm, aqueles que aceitam essa construção ajudada, né, consequentemente eles têm melhores resultados. Lógico que tem intervalos, são várias variáveis no âmbito comercial, né? Mas eu acredito que a estrutura brasileira hoje ela atrapalha um pouco o empreendedor, porque quanto mais velha vai ficando a empresa, mais ela vai adquirindo passivo, não é? Então, quer dizer, é uma empresa antiga que ela deveria ser mais sólida, nem sempre ela é tão sólida assim, tanto que a gente vê empresas aí com 40, 50, 60 anos quebrando, embora ela tenha uma marca consolidada, mas ela tem dificuldade com seu fluxo de caixa. Faz sentido isso? Sim. O que acontece? Isso também se dá por um momento de revolução do entendimento da forma de se negociar, da forma de se construir esse novo comércio. E a gente fala em varejo 1.0, varejo 2.0 e alguns pontos zeros que vão acontecendo, o empreendedor, o empresário, ele tem que se adaptar de uma maneira muito rápida. Eu tenho um material chamado 4Cs, os novos passos da venda, que é um e-book, é gratuito, mas ele é uma releitura dos 8 passos da venda. Quando eu comecei a minha carreira profissional, aqueles 8 passos da venda me serviram bastante, né, porque me norteou, né, fui vendo, eu estou no caminho certo, estou seguindo bem, mas depois eu fui estudar mais e fui perceber que aquilo ali é um material norte-americano, criado em 1981 por Dubinsky, e que, poxa, vender nos Estados Unidos é completamente de se vender aqui no Brasil. Diferente, né? Vender no sul do país é diferente de vender no Nordeste. Muito importante você dizer isso. Existem empresas que entendem que o Brasil é uma coisa só. Nossa, o Brasil são muitos Brasis. Né? E comportamentos diferentes de empreendedores e de consumidores, não é verdade? Sim. O consumidor do Sul ele tem uma característica, do Nordeste outra e assim por diante, né? Sim, sim. É uma colcha de retalhos, né? No âmbito comportamental. E quando a gente fala em venda, quando a gente fala em empreender, antes de tudo a gente tem que entender a pessoa. A gente tem que entender o ser humano e a necessidade ou o desejo que está por trás daquilo ali. O produto ele vem como pano de fundo, mas como eu chegar naquela pessoa que tem aquelas características, aquele comportamento, né, aquele meio, aquele ambiente. Às vezes a gente tem que... Conta uma história que fala que um vendedor de tratores foi o campeão de vendas daquela unidade, foi transferido para a unidade do interior. E lá ele não conseguiu nenhum resultado. Poxa, mas como é que pode? O cara é o primeiro lugar, não conseguiu o resultado, voltou para a capital e lá continuou sendo o primeiro. Voltou a vender bem. Sim, voltou a vender muito bem, mantendo os níveis dele. E foram estudar o motivo por que ele não conseguia ter os resultados lá. Simplesmente porque aquela pessoa do interior você tinha que ter mais conversa, você tinha que ter mais trato, você tinha que mascar o fumo ali para bater aquele papo. Enquanto da capital era objetivo, direto, e essa não tinha muito era a pegada conversa. Dele. Não, nem ele tinha a disposição para conversar. O tempo que dele era muito mais curto, totalmente diferente daquele outro cenário. Então, quando a gente fala de vendas, primeiro, a gente está falando de pessoas. Nós percebemos que muitas vezes o empreendedor, ele dá muito certo, chega a um determinado patamar, mas aí o mercado muda e ele não muda, porque se ele chegou até aqui, significa que ele está no caminho certo. Eu gostaria de falar contigo sobre isso agora no segundo bloco, e no segundo bloco também eu quero falar sobre essa sua empreitada e essa sua caminhada pelo Brasil e me parece que Portugal também, né? Sim, então tá, então vamos ver o Zé Alves lá da Uptime, na volta com a dica do Café Esperto, aí a gente volta aqui com o Jean. Aí é que vem a pergunta do como que essa tecnologia toda, a possibilidade de incluir a realidade aumentada e a virtual no ensino do idioma.
tudo tem a ver com os aspectos sensoriais. Imaginar que ainda não temos todos os recursos tecnológicos para reproduzir tato, reproduzir odor, ainda não é uma coisa que a gente possa fazer, mas a parte auditiva e visual a gente pode impulsionar. Entra o AVR. Isso, de volta aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, com o Jean Oliveira, vindo de Natal para falar com a gente aqui e vem conhecer Jundiaí, né, Jean? Sim, sim. E é uma cidade bastante agradável. Gostou daqui? Sim, cheguei ontem à noite, né? Na verdade, pernoitei na cidade, mas o clima já é bastante agradável. É uma das melhores cidades do Brasil para se viver, com certeza absoluta. Agora, Jean, você que rodou o Brasil inteiro, eu quero te perguntar uma coisa. Existem muitas pessoas, que a gente percebe, que cresceram até um determinado patamar e aí pararam de crescer. Por que isso acontece? Bem, o seguinte, a gente percebe que tem muita mudança acontecendo. Né? O empreendedor brasileiro, ele tem que ter duas coisas nesse momento. A sensibilidade de perceber, não é só quando o faturamento cai, a sensibilidade de perceber que as coisas estão mudando e a disruptura de comportamento dele em aceitar essa mudança e começar a fazer as devidas alterações no seu negócio. Porque a gente percebe que muitas vezes o cara é autoridade numa determinada coisa e essa determinada coisa muda. Ele não quer que mude, porque ele é autoridade. Se a coisa mudar, ele deixa de ser. Será que é essa a questão que fica na cabeça dele? A gente tem que ser autoridade a cada ano. A construção tem que ser contínua. E a disruptura faz sentido. Sim, e o tempo todo. Quando a gente fala em inovação nos negócios, não vai ser somente a inovação técnica, né? Vai ser a inovação pessoal. Né? Eu tenho que estar aberto a esse mundo novo, porque veja bem, uma vez conversando com um determinado empresário, ele comentou, ele disse, poxa, eu tenho uma estrutura gigante, tenho 3 lojas, se você ver aqui todo meu espaço, quanto que eu tenho de estoque aqui, mostrando para meus clientes, apresentando nas minhas vitrines, e olha a loja como está vazia. Né? Pouquíssimas pessoas circulando. Eu disse, certo, da mesma maneira, vamos repensar toda essa estrutura, porque da mesma maneira que você tem todo esse aparato, tem uma moça que ela está deitada no sofá de casa, na cama dela, uma digital influencer, apresentando produtos, apresentando moda, vendendo muito mais pelas redes sociais do que ele, em toda a estrutura dele. E sem pagar estrutura nenhuma. Sem pagar estrutura nenhuma. Um computador. Um celular. Um celular. Um celular. Vai naquela loja que ela foi contratada, prova todas as roupas, né, fala sobre aquelas roupas, posta tudo e tem 100 mil, 150 mil seguidores e daí vai vendendo também, ela própria faz o e-commerce dela. E eu gostar disso ou deixar de gostar disso tem relevância zero para o meu consumidor. Quando eu pergunto o que é tendência, as pessoas dizem, tendência é o que está na moda. Eu disse, não, tendência é o que tende a acontecer. Ou seja, é o que vem no futuro. Quer você queira ou não. Não. Você tem que se adaptar. Se você, mas Jean, mas eu não quero ficar mudando, eu não penso em ficar rico. Mas ninguém está falando em ficar rico. A gente está falando em manter o negócio funcionando. Eu tenho que saber como é que a roda está girando hoje. Agora deixa eu mudar completamente de assunto, porque eu preciso aproveitar aí essa experiência sua. Você rodou Portugal todo, sim, entrevistando empreendedores. Vendedores. Vendedores em Portugal. Você e o Fred Rocha. Correto. Tá, legal. E como foi essa estrada aí? Aguinaldo, foi bem bacana, porque tem artigos meus que circulam na revista Do It, que é uma revista de vendas e negociação, veiculado em Portugal e Espanha. Então, em contato lá com a revista, a gente foi estreitando a ideia. O Fred já havia realizado a expedição Melhor Vendedor do Brasil. Sim. Então, a gente se encontrou num dia desses, nesses palcos da vida, nas palestras,
E aí a gente conversando, eu disse, olha, tem Portugal. E aí? Conversamos, fechamos, definimos data, colocamos site no ar, coisa de empreendedor, vamos fazer? Vamos. Mas vamos planejar, vamos programar tudo. E a gente não pode chegar lá de cara... desci do aeroporto, do avião no aeroporto e vou caminhar agora, né? Não pode. A gente tinha que ter pessoas lá que apoiassem o projeto, pessoas que nos indicassem vendedores a gente não estava em busca de faturamento, de pessoas que faturam muito, a gente estava em busca da essência do vendedor. Até porque faturar muito depende de uma série de fatores, né? É consequência de um trabalho bem feito. Tá? Lucro, faturamento é consequência de um trabalho bem feito. E depois, bom, eu imagino que vocês aprenderam muitas coisas lá, né? Aliás, o Fred tem uma frase muito interessante que eu ouvi uma vez, onde ele fala que a gente vende pelo motivo do outro e não pelo nosso, né? Sim. E isso vale para o empreendedorismo. Eu percebo muito que a pessoa resolve que ela quer abrir uma empresa, pergunta, por que você quer abrir uma empresa? Ah, porque eu quero ganhar mais, eu não quero ter horário, eu não quero ter chefe, quer dizer, são todos motivos pessoais e não do seu consumidor. E o Fred, de uma maneira muito interessante, ele mostra que é o contrário, ele tem que servir. Vocês aprenderam isso lá? Vocês aprenderam isso antes? Como é que é? Qual a experiência que vocês trouxeram desses vendedores portugueses? Lá eles são muito mais objetivos, mais diretos, né? Às vezes a gente entende um pouco como rude, mas não é a maneira de ser deles. Mas eles são tão diretos, tão objetivos, que eu lembro que a gente foi pagar o camping e a gente dirigindo o país inteiro a bordo de um autocaravana, como eles falam, e no outro dia que eu fui pagar o camping deu €19,95. Então, quando eu dei 20 euros para pagar, agradeci, virei as costas. Aí ela disse, calma, senhor. Eu disse, não, eu entreguei 20 euros. Ela disse, sim, eu sei, seu troco. Eu disse, mas são 5 centavos. Ela disse, mas é seu, não é meu. Né? Então, fiquei ali, esperando, com aquela tapa na cara com luva de pelica, esperando aqueles 5 centavos por uns 10 minutos até ela encontrar. Né? Mas eles têm muito uma necessidade de entender o que você quer para entregar exatamente o que você precisa. E isso tem a ver com idioma, né? Perguntas que nós fazemos, eles respondem objetivamente. Objetivamente. E vai muito na questão comportamental deles. Quando eu entrei num táxi no último dia, fui fechar a porta e ficou escorada. E aqui nós diríamos, a porta está aberta. Né? Lá ele olhou e disse, a porta está mal fechada. Sim. Porque realmente não está aberta, está mal fechada. Aí eu entendi, a gente vai entendendo as particularidades deles. A diferença de comportamento. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalinho. Vocês percebem que o Jean, ele deixou de ter o sotaque nordestino dele, passou a ter um sotaque português agora quando falou de Portugal, né? Vamos fazer mais um intervalinho agora, a gente volta para o terceiro bloco para falar sobre a jornada no Brasil, tá bom? Vamos ver La Rondine e HServe agora. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. O Grupo HServe é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo HServe, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Eu estava aqui falando com Pereira, com o Aparecido Pereira aqui da nosso cinegrafista, falando aqui a respeito de Portugal. Mas vamos falar de Brasil, então, agora aqui de volta ao terceiro bloco do Café Corporativo, falando com o Jean Oliveira, nosso visitante aqui da cidade do Natal, porque eu fui para Natal e aprendi que lá não é de Natal, é do Natal.
né? E eu queria saber como que está sendo, Jean, essa jornada brasileira do Empreendedores que Inspiram. A gente adora quando acontecem os imprevistos, né? Apesar de ter aquele susto, coisas de estrada, carro que quebra, porque a viagem inteira é de carro. Quando não consegue ir de carro, como por exemplo, nós chegamos em Belém, fomos para Macapá e eu fiz questão de ir de navio, foram 30 horas de navio. Volta de avião, pega o carro em Belém, vai descendo por todo o Tocantins e por aí vai. Mas o mais gostoso dessa viagem é perceber que o empreendedor brasileiro, sim, ele funciona. E desde que estimulado a estudar mais, a entender mais como funciona todo o processo. Uma coisa que eu venho percebendo como uma característica de todos os empreendedores é que não basta você seguir somente a intuição. Poxa, viu o João que pôs uma padaria e está tendo muito sucesso, eu vou colocar padaria também, porque comigo eu sou desenvolto, eu sou desenrolado, como a gente fala lá na nossa cidade, e comigo vai dar certo. Não, não é por aí. Segue tua intuição, mas tenha um back-office. Faça um plano de negócios. Faça um planejamento, tira a ideia da cabeça, põe no papel, tira do papel e põe em prática e vai ajustando. A cada momento tem que ir ajustando. A gente visitou vários empreendedores dos mais diversos segmentos, costureira, loja de material de construção, oficina mecânica, dono de restaurante, dono de mercearia, né, empresários do porte maior, e a gente foi identificando que cada um deles tem isso. Eles seguem, mas tem todo um planejamento por trás. Muito bom. Agora eu pergunto uma coisa. Você fala muito que não importa o faturamento. Certo. Então, um bom empreendedor ele pode faturar pouco, mas ser empreendedor. E aí eu deduzo também que existe aquele cidadão que fatura bastante, mas não tem comportamento empreendedor. Faz sentido ou não? Que fatura bastante, mas não tem um comportamento empreendedor. Exato. É uma pergunta, me conteste. Não, veja bem, a grande questão vem do que eu quero para mim primeiro, né, como empreendedor. Eu estive agora em Minas Gerais, na cidade de Itabirito, e entrevistei o Ronin da Mercearia Paraupeba. E a Mercearia Paraupeba já vem há 4 gerações. Né? Lá eles trabalham de uma maneira totalmente... Ele não tem computadores, não tem cartão de crédito, não aceita, mas ele tem todo um comportamento empreendedor, um entendimento do comportamento local, de lidar com o outro, que faz com que ele tenha também esse faturamento dele, que é um bom faturamento, mas que chega longe de outras empresas, que vai depender muito também do tipo de negócio. Será que o meu tipo de negócio, o meu produto, o meu serviço é um produto comum, é um produto comum no sentido de que todas as pessoas precisam e isso gera um faturamento maior, porque não necessariamente o faturamento maior vai ser um lucro para a empresa. Eu posso ter muito faturamento, mas muito custo também para produzir, não tenho lucro. Sim, sim. E acontece também porque muitas pessoas não estudam a sua parte financeira da empresa. Né? E o dinheiro se perde. Poxa, eu vendi tanto e no final do mês, onde ficou meu dinheiro? Não sobrou nada para mim. Quando a gente fala em não ter comportamento empreendedor, também está ligado a não buscar entender os números da empresa. Né? Porque não adianta a gente somente vender. A gente também tem que ser recompensado por aquele nosso tempo de dedicação frente à empresa, junto aos meus clientes. Quando a gente não tem esse comportamento, fica difícil da empresa seguir, mesmo faturando muito. Em 30 segundos, vale a pena empreender no Brasil? Desde que você tenha perfil, sim, vale a pena, desde que você tenha o perfil adequado para isso. E se ainda não tiver, se você gosta da ideia, busque se alinhar com esse perfil. Posso aprender? Sim, empreender não é dom, empreender não é arte, empreender é prática. É aprender. É aprender. E a cada dia, hoje mais do que nunca, a cada dia. Jean, muito obrigado por ter vindo. É um prazer receber você aqui no Café Corporativo. Já fazia tempo que eu queria te trazer aqui, pelo menos uns 3 meses, né, que a gente estava ensaiando. E vou aproveitar aqui e te entregar um presente do nosso patrocinador, um óculos de realidade virtual da Uptime.
Olha que bacana. Serve para brincar bastante aí com seus videogames e serve também para ensinar inglês, que a Uptime ensina inglês com isso. Maravilha, muito obrigado. E eu que agradeço pelas cutucadas, pelo convite de vir aqui no programa. E a hora chega. A hora chega e chegou. Vamos ajustar que a gente chega por aí. Nos acesse nas nossas redes sociais, conforme vai aparecendo aqui na sua tela, e acesse o nosso site cafécorporativo.com.br. Próxima semana tem mais um Café Corporativo aqui. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities.